O princípio da não violência é socialmente praticável? É sabido que o princípio de Ahimsa, ou não violência, representa um fator central na vida de Mahatma Gandhi. Pergunta-se se esse princípio é aplicável a grupos sociais ou se funciona apenas de pessoa a pessoa. Gandhi derivou essa doutrina da natureza individual do homem e conseguiu aplicá-la a grandes grupos sociais, e com surpreendente resultado. Nehru declara explicitamente que esse princípio não é socialmente aplicável, porque qualquer sociedade, sobretudo o Estado, é baseado no princípio da violência ou coação, que é, em última análise, compulsão física. Por detrás de toda a lei está a força policial ou militar, isto é, violência física em forma de multa, cadeia, inflição de sofrimento corporal e, finalmente, morte. Lei sem sanção não é lei eficiente. E mesmo no caso que a violência legal não culmine nesse ponto máximo, que é a morte, ela é precedida e acompanhada sempre de uma série maior ou menor de outros tipos de violência, como é esse dilúvio de mentiras, calúnias, difamações, deturpações, espionagem, Guerra Fria e toda a espécie de terrorismos mentais e emocionais que os governos ou outros grupos sociais usam para subjugar seus adversários. A própria Igreja cristã, sobretudo no seu setor hierárquico sacerdotal, é essencialmente violentista. Penalidades, suspensões, excomunhões, cruzadas, inquisições, cominação de penas em vida e depois da morte, que é tudo isto senão política e diplomacia de violência. A intolerância dogmática é uma violência em roupagens eclesiásticas. Ora, toda e qualquer violência é filha do egoísmo. Onde não há egoísmo, não há violência. Todo grupo social, civil ou religioso é produto de egoísmo. De maneira que temos de conceder, logicamente, que todo e qualquer grupo social, seja civil, seja religioso, está baseado no fator violência. Quer dizer que não se guia pelo princípio básico do Evangelho e da espiritualidade, que é amor e benevolência. Se existe regime de não violência, só existe em indivíduos de elevada evolução espiritual, mas não existe na sociedade como tal. A não violência ou benevolência pode ser individual, mas a violência é necessariamente social. A violência é atributo inseparável da sociedade. Quando o grupo social tem de ser violento, egoísta, exclusivista, sob pena de deixar de existir como grupo. Uma sociedade que permite a seus sócios a aceitação ou rejeição dos estatutos da sociedade e, neste último caso, deixa os transgressores impunes, essa sociedade deixou de existir, porque se suicidou previamente pela não violência. Qualquer sociedade vive graças à violência e morre em virtude da não violência. É esta a razão última porque Jesus não fundou sociedade, igreja, embora os teólogos lhe atribuam esse delito, degradando-o, assim, a um violentista, quando ele é o maior antiviolentista que a história conhece. Se Jesus tivesse fundado sociedade eclesiástica, teria sido, quando muito, um bom teólogo e hábil codificador de preceitos e proibições. Isto é, um homem talentoso e medíocre, mas nunca esse gênio cósmico que realmente foi e é. Toda a grandeza está na não violência, como toda a pequenez se revela na violência. Violência é a marca registrada da materialidade, benevolência é o sinete régio da espiritualidade. A violência está na razão direta da materialidade e na razão inversa da espiritualidade. A violência é o atributo inseparável do ego, que é essencialmente fraco, e por isto recorre à violência. Onde há força, não existe violência. Benevolência é indício de força, violência é prova de fraqueza. A violência aparece em formas várias. A mais comum é a da violência material, que pratica atos violentos em forma física, como ferimento ou morte. Violência em forma mais civilizada se revela verbalmente, em forma de injúrias, maledicências, mentiras e difamações. A mais sutil e, por isso mesmo, a mais perversa das violências aparece na forma mental, de ódio ou malquerença. As vibrações negativas do ódio envenenam, em primeiro lugar,
seu próprio autor e produtor, e podem também causar graves danos aos objetos do mesmo, no caso em que este seja alérgico às invisíveis ondas do ódio. Em casos extremos, o ódio produz a morte da sua vítima. Pretender abolir a violência sem primeiro abolir o egoísmo é o mesmo que querer evitar o efeito sem extinguir a causa do mesmo. Todas as organizações do nosso século, tanto civis como religiosas, se acham ainda no plano evolutivo do tempo de Moisés, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. É ainda o princípio básico das nossas sociedades. Pode haver indivíduos cristificados, mas não há sociedade crística. Há apenas sociedades cristãs, quer dizer, grupos que hasteiam na fachada do edifício a bandeira do Cristo, mas praticam, à sombra dessa bandeira de benevolência, todas as violências. Entretanto, é fato que Gandhi movimentou muitos milhões de homens com esse princípio de não violência e teve resultados os mais positivos, culminando na libertação política da Índia. Como explicar esse fato? Quando aparecem um ou mais indivíduos com elevada voltagem espiritual, torna-se possível o impossível. Boa parte da sociedade, aliás, violenta, age como não violenta e consegue-o em caráter mais seguro e duradouro. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não representam estas palavras de Jesus, no Sermão da Montanha, a solene consagração do princípio da não-violência? Quem é que possui de fato alguma coisa ou alguém? Aquele que se apodera violentamente de um objeto ou de uma pessoa? Não. Possuir é, em última análise, uma atitude bilateral, da parte do possuidor e da parte do possuído. Se o possuído não consente livremente em ser possuído, o possuidor não possui plenamente, apenas o violentou. Possuir, na verdade, só se pode pelo amor, pela bondade, pela benevolência. Os que possuem pela violência não possuem, de fato, aquilo que julgam possuir. Possuem-no assim como alguém possui um cão acorrentado, ou como um estuprador possui a pessoa estuprada, como um tirânico ditador possui os seus súditos ou suas vítimas. Só o manso, o benevolente e o não violento é que possui de fato. O postulado básico para o nascimento de uma sociedade não violenta é, pois, este: que haja alguém plenamente liberto do violentismo do ego, e que esse alguém não somente se abstenha de qualquer espécie de violência material, verbal e mental, evitando fazer, dizer e pensar mal, mas que também seja mestre em substituir essa violência da malquerença pela benevolência da bem-querença, que suplante o ódio pelo amor. No caso que exista numa sociedade número suficiente de pessoas dessa natureza, ou pelo menos uma de alta voltagem espiritual, é possível que a benevolência individual crie um ambiente de não violência social. É necessário, antes de tudo, que o chamado mundo cristão tenha a sinceridade de confessar que, até hoje, não há número suficiente de indivíduos bastante crísticos para influenciar favoravelmente a sociedade cristã. A sociedade cristã de hoje, quer civil, quer religiosa, obedece ainda à lei de Moisés, e os chamados cristãos são melhores discípulos de Simão Pedro, de espada em punho, do que do divino mestre, que mandou embaiar a espada. Indivíduos isolados embaiaram a espada, mas a sociedade continua de espada desembaiada, porque não pode haver sociedade sem espada, uma vez que o princípio de qualquer sociedade é calcado sobre a ideia do ego, com todos os derivados e acessórios. O melhor símbolo do nosso cristianismo organizado seria a espada, e não a cruz, porque esta significa benevolência, e aquela diz violência. A espada é, em geral, uma combinação de cruz e lâmina, e os cristãos costumam segurar o punho cruciforme da espada a fim de vibrarem a lâmina mortífera contra seus adversários. Quando o nosso cristianismo se converterá em Cristo? Quando os nossos cristãos se tornarão crísticos? Mahatma Gandhi, com seu inexorável princípio da não-violência, é sem dúvida um dos homens mais crísticos dos últimos tempos, e por isto mesmo se recusou a aceitar o nosso cristianismo, apenas cristão e nada crístico. Nele encontrou o Cristo,
um dos seus seguidores mais genuínos e autênticos. As duas matemáticas, a de Moisés e a do Cristo. Estabeleceu Moisés a lei do talião, sintetizada nas conhecidas palavras: olho por olho, dente por dente. Antes dele, vigorava a praxe da retribuição ilimitada do mal por mal. Para vingar a morte de um membro da tribo, era exterminada sumariamente a tribo inteira do ofensor. Decretou Moisés que, para haver equilíbrio de justiça, fosse a punição proporcional à injúria. Se alguém mata uma pessoa da minha tribo, eu mato uma pessoa da tribo dele. E estamos quites. Se alguém me quebra um dente, eu lhe quebro um dente, mas não a dentadura toda. Se me arranca um olho, eu lhe arranco um, mas não os dois. E estamos quites, porque a ofensa compensa a ofensa, e uma dívida é neutralizada por outra dívida igual. É esta a matemática da lei mosaica. 2 negativos, males, em sentido oposto, dão 0 negativo. É evidente que esta matemática é totalmente horizontal, de ego a ego, e por isto vê quitação no fato de o ofendido fazer ao ofensor o mesmo mal que dele recebeu. E no plano horizontal, não está errada essa matemática. Se fulano me deve um cruzeiro e eu lhe devo um cruzeiro, ninguém deve nada, estamos quites. Ora, o plano mental e emocional, onde se movem as ofensas, obedece essencialmente ao mesmo critério do plano material. Logo, uma dívida compensa outra dívida. Aparece, porém, um homem que não se move apenas no plano horizontal, o profeta de Nazaré. Estabelece outra matemática muito diferente da de Moisés. Declara peremptoriamente que um mal não é compensado por outro mal, que um negativo, mal, praticado pelo ofensor e outro pelo ofendido, não se neutralizam mutuamente, mas se somam e dão 2 negativos e não 0, como na lei de Moisés. Donde essa diferença? O fato é que Moisés e o Cristo consideram o mal de 2 pontos de vista diferentes. Moisés toma como ponto de referência o direito, que é do ego humano. O Cristo focaliza a justiça, que é de Deus. O direito só conhece relação de homem a homem, de horizontal a horizontal. A justiça fala da relação do homem a Deus, de horizontal a vertical. Se fulano me ofende e eu o ofendo na mesma medida, estamos realmente quites no plano horizontal, jurídico, onde se movem as relações de direito. Se fulano me ofende, é meu devedor. Se eu o ofendo de modo igual, eu sou devedor dele, mas neste caso, o meu débito é anulado pelo débito dele. Nesse sentido, Moisés tinha razão, e a lei do talião persiste até hoje no plano jurídico do direito, que é o plano de todas as sociedades organizadas, porque o direito é um produto do ego, e por isto não pode deixar de ser egoísta. Nenhuma sociedade, como já dissemos, tem por base a justiça, mas sim o direito. Só o indivíduo, nas suas relações com Deus, horizontal ou vertical, é que pode guiar-se pela justiça. O que Moisés estabeleceu é para uma humanidade infantil, a soletrar o ABC na escola primária da evolução. Mas o que o Cristo proclamou visa uma humanidade adulta no curso universitário do Espírito. Para Jesus, a ofensa, o pecado, não atingem primariamente o homem, mas sim a Deus. O mal que o ofendido sofre é um mal externo, mas o mal que o ofensor pratica é um mal interno. Antes que o ofendido receba o impacto do mal praticado pelo ofensor, já este se vulnerou a si mesmo pelo fato de ter praticado o mal. Mas, como a íntima essência do homem é Deus, o Espírito de Deus que habita no homem, é evidente que todo mal deliberadamente praticado tem que ver com a justiça divina, e não apenas com os direitos humanos. Reveste caráter horizontal-vertical, e não apenas horizontal-horizontal. E é precisamente aqui que se encontra a razão última e mais profunda da diferença de atitude entre Moisés e o Cristo, no tocante ao mal.
pode haver neutralização entre homem e homem, entre o ofensor humano e o ofendido humano, quando este também se torna ofensor, porque ambos operam no plano finito e horizontal. Mas não há neutralização, mas sim agravação e adição de males quando consideramos o mal na perspectiva da horizontal humana para a vertical divina. Por isto, o Nazareno não permite de forma alguma a lei do talião, porque seria multiplicar os males em vez de os destruir. E Mahatma Gandhi foi, sem dúvida, um dos mais iluminados discípulos do Cristo, quando resolveu adotar por norma de vida o espírito do Sermão da Montanha. Não vos oponhais ao maligno, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal. Ultrapassou a matemática primitiva de Moisés e compreendeu a matemática infinitesimal da Universidade do Espírito do Cristo. Mahatma, essa grande alma. Gandhi em face do cristianismo. Inúmeras vezes tem sido focalizado este assunto e quase sempre os autores ocidentais meneiam a cabeça, perplexos, estranhando que um homem de tão acendrada espiritualidade e de uma ética tão pura como o grande líder da Índia se tenha recusado constantemente, como esses autores entendem, a abraçar as ideias do cristianismo. Muitos atribuem essa atitude de Gandhi ao fato de se ter ele encontrado com pessoas cuja vida ética não refletia as convicções espirituais desses cristãos. Não há dúvida que este fato influiu na sua atitude, mas seria grave erro supor que esse tenha sido o motivo único, ou mesmo primário. Gandhi era por demais perspicaz para não aferir o valor de uma religião pela conduta de um determinado número de indivíduos que praticam essa religião. Quase sempre as realidades da nossa vida ficam muito aquém dos ideais da nossa fé. De resto, Gandhi também manteve relações de amizade com diversos representantes do cristianismo ocidental, cuja vida não destoava grandemente da sua fé. Mesmo assim, o Mahatma nunca aceitou o cristianismo na forma em que ele é conhecido entre nós, seja nesta, seja naquela forma teológica peculiar. Mais de uma vez declarou ele que aceitava o Cristo e o seu Evangelho, mas que não aceitava o cristianismo, entendendo por cristianismo as formas eclesiásticas em que o Evangelho do Cristo se manifesta, geralmente no mundo ocidental. Para compreender essa atitude de Gandhi, é necessário remontar muito além da linha divisória, geralmente aceita como ponto de partida. Encontramos no Antigo Testamento, entre os hebreus, duas linhas paralelas de ideologia religiosa, a linha profética e a linha sacerdotal. Aquela é, de preferência, mística, intuitiva e insiste na atitude interna do homem, ao passo que a orientação sacerdotal é, sobretudo, legal, organizatória, dando capital importância à incorporação do indivíduo no organismo social da religião. Na filosofia, essas duas linhas são conhecidas como platônica e aristotélica. Pouco nos interessam nomes, o que importa é o conteúdo ou sentido dessas atitudes. O conteúdo da linha profética mística é a certeza intuitiva, experiencial, da imanência do Espírito Divino em todas as coisas. Deus é a essência ou alma do universo e de cada indivíduo que faça parte desse grande todo. Por isto, cada coisa é boa em sua íntima natureza, e se aparece como sendo má, ou essa chamada maldade, é algo puramente convencional, como a maldade de um terremoto, do sofrimento ou da morte. Ou então essa maldade é produto do abuso da liberdade de um ser autoconsciente, como o homem. Os seres conscientes e livres, embora essencialmente bons como emanações da divindade, podem tornar-se existencialmente maus ou também existencialmente bons, consoante o abuso ou uso da sua liberdade. Nenhum ser pode ser essencialmente mau, uma vez
que a sua íntima natureza é essencialmente boa e divina. Os seres inconscientes do mundo mineral, vegetal ou animal também não podem ser livremente bons nem livremente maus, porque são eticamente neutros, amorfos, incolores. Não comeram ainda, na linguagem esotérica de Moisés no Gênesis, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só na zona da consciência e liberdade é que é possível haver seres existencialmente bons ou maus, mas mesmo os seres existencialmente maus não deixam de ser essencialmente bons, isto é, continua a estar neles a essência divina, sem a qual nada existe, embora a existência humana ou angélica desses seres não se ache harmonizada com essa essência divina, sem a qual nada existe, embora a existência humana ou angélica desses seres não se ache harmonizada com essa essência divina. E esta desarmonia existencial é o pecado desses seres. Pecado que, quando plenamente consciente e estabilizado, se chama inferno ou estado inferior. O pecado é um inferno inconsciente. O inferno é um pecado consciente. Na experiência dessa profunda e inextirpável imanência do Criador em todas as criaturas, sobretudo no homem, é que se baseia toda religião de caráter profético místico, que em Jesus de Nazaré celebra o seu mais puro triunfo. Por outro lado, temos a linha sacerdotal organizatória, o legalismo eclesiástico, que é, de preferência, dualista e transcendentalista, e teve em Moisés, ou talvez melhor, na interpretação rabínica da sinagoga, o seu mais típico representante. O dualismo transcendental adora um Deus ausente, longínquo, e vê nesse Deus uma espécie de indivíduo ou pessoa. Como indivíduo ou pessoa, é claro, não pode Deus ser a alma ou a essência do universo. Não pode estar onipresente ou imanente em todas as coisas. Seria um ser, não só distinto, senão também separado do mundo, assim como o artífice é separado do seu artefato. Para o dualista transcendental, o mundo é uma criação de Deus, e esse Deus criador é a causa externa da sua criatura. Para o monista imanentista, é o mundo uma emanação ou irradiação de Deus, e este Deus emanador é a causa interna da sua emanação. Para o dualista, Deus criou o mundo do nada. O mundo é um aumento do irreal. Para o monista, Deus criou o mundo do todo. O mundo é uma diminuição do real, é um realizado, equidistante do real e do irreal. O mundo é um algo entre o todo e o nada. Para aquele, o mundo só foi criado por Deus, mas não de Deus. Para este, o mundo foi feito por Deus e de Deus. Assim como o pensamento é feito pelo pensador e da própria substância do pensador, o pensador é a causa eficiente e causa material do seu pensamento. O mundo é o pensamento de Deus. Ele está em Deus e Deus está nele. Há distinção, mas não há separação, nem identidade entre Deus e o mundo. Os dualistas transcendentalistas, que não compreendem os monistas imanentistas, taxam-nos de panteístas, quando, na realidade, eles são monistas, universalistas ou, como se diz modernamente, panenteístas. Tudo em Deus, Deus em tudo. O dualista separa Deus e o mundo. O panteísta identifica Deus com o mundo. O monista panenteísta distingue Deus e o mundo, mantendo-se equidistante do erro destes e daqueles. Se Deus e o mundo fossem coisas separadas, o mundo seria irreal, porque nenhum ser pode existir realmente quando separado da única realidade que é Deus. Se Deus e o mundo fossem idênticos, o mundo seria Deus. O homem também seria Deus, e assim pereceria a autonomia, a responsabilidade ética da criatura livre. Ninguém seria responsável por seus pecados nem por suas virtudes,
porque quem no homem praticaria o bem e o mal seria o próprio Deus. É isto que nos diz a lógica mais pura e autêntica. Até ao século IV, antes da era cristã, prevalecia em Israel o espírito profético místico, mas desapareceu com a morte do último dos profetas antigos, Malaquias. A partir desta data, os sacerdotes tomaram nas mãos o destino da nação e da religião em Israel. Israel se foi tornando legalista, esperando a salvação de fora, do impacto ritual da lei de Moisés, da observância cerimonial das prescrições e proibições da sinagoga sacerdotalista. Todas as censuras que Jesus lança aos chefes espirituais de Israel vão nessa direção. Ai de vós, guias cegos, guiando outros cegos. Ai de vós, que roubastes a chave do conhecimento do reino de Deus. Ai de vós, sepulcros caiados, belos por fora e cheios de podridão por dentro. Ai de vós, que limpais o prato por fora e não por dentro. Ai de vós, que devorais as casas das viúvas e dos órfãos, a pretexto das longas orações. O reino de Deus não vem com observâncias. O reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus apareceu, reatando a linha profética mística e elevando-a ao mais alto triunfo, estava Israel quase totalmente subjugado pelo espírito sacerdotal legalista. E por isto um Messias espiritual não foi reconhecido pelos que só aguardavam um Messias político, que os libertasse do jugo romano e não da escravidão do pecado. Jesus, que proclamava a verdade fundamental de toda religião profética e mística, o reino de Deus está dentro de vós, foi crucificado pelos adeptos do dualismo transcendental, que só conheciam uma redenção de fora, pelo impacto da lei. A sinagoga dualista assassinou o mais antidualista de seus profetas. Os sacerdotes fizeram morrer o profeta místico por excelência, porque era para eles o maior dos hereges. Blasfemou, fazendo-se filho de Deus. O Sermão da Montanha é por todos reconhecido como a quintessência do Evangelho, a alma do cristianismo em toda a sua plenitude e genuinidade. Ora, o Sermão da Montanha é 100% profético místico e nada sacerdotal legalista. Desde a primeira até a última palavra, frisa o Nazareno a redenção do homem de dentro. O homem se redime de dentro e não é remido de fora. Redime-se pela pobreza em espírito, pela pureza do coração, pelo fato de ser pacificador, manso, misericordioso, sofrer perseguição pela justiça. Dele é o reino dos céus. Ele verá a Deus. Ele será chamado Filho de Deus. Ele é um bem-aventurado, porque realizou em si o reino de Deus. Não ocorre no Sermão da Montanha uma única palavra que justifique a ideia da redenção do homem por fator externo, fora dele. Cada palavra afirma a redenção vinda de dentro do homem. Podemos proclamar afoitamente que o Sermão da Montanha é o mais completo programa e a maior apoteose da autorredenção ou autorrealização. E se é verdade que o Sermão da Montanha é a alma do cristianismo, então a autorredenção é a quintessência dos ensinamentos do Nazareno. Por aí se compreende a razão por que Gandhi votava tamanha admiração e tão ardente entusiasmo ao Sermão da Montanha, em que encontrou a alma de toda a religião. Os dualistas repelem, indignados, essa ideia da autorredenção como detestável pelagianismo, ideia que lhes parece perigoso luciferismo e orgulho mental. Se eu me redimo a mim mesmo, então sou eu mesmo o meu redentor. A redenção é obra minha. Eu sou Deus, eu sou o Redentor. Esse aparente absurdo e revoltante blasfêmia são filhos de uma deplorável confusão de ideias.
É evidente que ninguém poderia ser redentor de si mesmo, se o redentor e o redento fossem totalmente o mesmo ser. Mas, felizmente, não é isto que acontece na autorredenção. Um redime e outro é redimido. Há em cada um de nós o ego, e há o ego humano e o eu divino. Quem peca é o nosso ego humano, que se torna consciente na inteligência. Quem nos redime é o nosso eu divino, o Cristo em nós, o Espírito de Deus que habita em nós. Se o ego se arvorasse em redentor do ego, teríamos um círculo vicioso e não haveria redenção. Enquanto o homem labora na tradicional confusão, não distinguindo o ego humano do eu divino, é claro que deve detestar de todo o coração a ideia de uma autorredenção, que seria ego-redenção, e jamais compreenderá o que o Cristo quis dizer com as palavras: o reino de Deus está dentro de vós. E todos os místicos, dentro e fora do cristianismo, lhe serão outros tantos enigmas, ou então hereges, porque todos eles seguiam pela mesma verdade fundamental, da imanência de Deus no homem e em todas as coisas. O meu ego é o corpo, a mente e as emoções, a minha pessoa, persona máscara ou personalidade. O meu eu é a minha alma, a minha divina individualidade. Eu sou o eu tenho o ego. Eu sou a minha alma, que tem corpo, mente, emoções. O que em mim peca é aquilo que eu tenho, mas o que me redime é aquilo que eu sou. Mahatma Gandhi, como os iniciados orientais em geral, possuía apurado senso místico. A Índia, com uma cultura espiritual 2 vezes mais antiga que o cristianismo ocidental, não podia confundir o seu externo ego com o seu interno eu. Mas os missionários cristãos eram dualistas, e o são ainda, salvo raríssimas exceções, e não podiam compreender o último porquê dessa recusa de Gandhi em face das suas reiteradas tentativas de conversão. O reverendo Stanley Jones, que conviveu decênios com Gandhi, confessa abertamente que o gentil hindu era muito mais cristão do que ele, o teólogo cristão. Nós, em nossa linguagem filosófica de alta precisão, diríamos que Gandhi era crístico, sem ser cristão, ao passo que os teólogos ocidentais eram, em geral, mais cristãos que crísticos. Não interessava a Gandhi ser cristão, interessava-lhe e muitíssimo ser crístico. Por isto, opõe ele a todas as tentativas dos teólogos cristãos a constante resposta: aceito Cristo e o seu Evangelho, mas não aceito o vosso cristianismo. Para ele, o verdadeiro cristianismo não era uma igreja, um credo, uma sociedade dogmática, mas sim uma vida ética inspirada em experiência mística. Gandhi não podia identificar a mensagem do Cristo com ritualismos sacramentais, nem dogmatismos bíblicos, a que os teólogos cristãos, católicos e protestantes tentavam convertê-lo. O seu cristianismo não consistia na crença vaga de um Deus longínquo e póstumo, mas sim na experiência dinâmica de um Deus presente, aqui e agora. Na profunda mística vertical da paternidade única de Deus, manifestada na vasta ética horizontal da fraternidade universal dos homens. Nestes 2 mandamentos consistem, segundo Cristo, toda a lei e os profetas, isto é, toda a vida individual, profética mística do homem, e toda a vida social, legal e coletiva da humanidade. Esta cristicidade de Gandhi eclipsa todos os cristianismos dos cristãos, como confessa o missionário Stanley Jones. Aproximei-me de Gandhi para convertê-lo ao meu cristianismo, mas verifiquei que ele era mais crístico do que eu. Não era apenas cristão. Eu tinha estudado teologia cristã, mas Gandhi tinha vivido a própria cristicidade. É fora de dúvida que, mais dia menos dia, talvez daqui a mais 20 séculos,
o cristianismo deixará de ser interpretado como é, hoje em dia, pelas igrejas organizadas. O Cristo deixará de ser considerado como um talentoso teólogo e hábil codificador de preceitos e proibições. E então alguém, revolvendo velhos escritos no desvão de alguma biblioteca ou museu do século XX, descobrirá que, já nesse tempo, vivia na Ásia um homem que tinha do Cristo noção mais exata e autêntica do que os teólogos oficiais das igrejas organizadas, Mahatma Gandhi, o pagão crístico que não aceitou o cristianismo eclesiástico. Teologia cristã ou vivência crística? Dizem certos autores ocidentais que Mahatma Gandhi não aceitou o cristianismo porque recusou os elementos básicos do cristianismo, como sejam os sacramentos e os dogmas. Com essa objeção, passam esses eruditos teólogos a si mesmos o atestado de um total ou parcial analfabetismo em matéria de espírito do Cristo e seu Evangelho. Negamos, com Gandhi, que sacramentos e dogmas sejam a essência do verdadeiro cristianismo. Sacramentos são símbolos externos que significam e conferem um simbolizado interno, graça, e, segundo afirma o Catecismo, foram instituídos por Jesus Cristo. Até ao século XVI, admitia a Igreja cristã mais de uma dezena de sacramentos, inclusive o lava-pés, mas o Concílio de Trento, enfrentando o nascente protestantismo, se viu obrigado a precisar melhor o número e caráter dos sacramentos, acabando por reduzi-los a 7. Algumas igrejas protestantes têm 2, outras apenas um sacramento, outras nenhum. A palavra latina sacramentum é derivada de sacrum, e esta vem do sânscrito sac, que quer dizer segregado, ou também oculto, não acessível ao homem profano, ao exotérico, mas tão somente ao esotérico. Profano ou exotérico é aquele que só desenvolveu o plano horizontal dos sentidos e do intelecto. Iniciado ou esotérico é aquele que despertou em si a faculdade central e divina da razão ou espírito. A palavra grega correspondente à latina sacramentum é mysterium, derivado de mystes, que quer dizer oculto. Sacramentum ou mysterium é, pois, algo intangível como um tabu, algo luminoso, divino, oculto, proibido ao homem profano. É algo que está para além das utilidades comuns da vida cotidiana, oculto na linha vertical do grande além. Neste sentido, existe, no Evangelho do Cristo, um único e supremo sacramento, ou mistério, o mistério do reino de Deus. Diz ele a seus discípulos: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, enquanto ao povo só lhes falo em parábolas. Aqui o Divino Mestre faz oposição entre sacramento e parábola. Esta é para os exotéricos, aquele para os esotéricos. Aquela mostra a verdade indiretamente, de um modo incerto e obscuro, em espelho e enigma, no dizer de Paulo, ao passo que o sacramento a revela claramente, face a face. A parábola faz adivinhar longínquamente a verdade. O sacramento a faz intuir propinquamente. Como se vê, o que a nossa teologia apelida de sacramento é precisamente aquilo que no Evangelho se chama parábola. Parábolas são todos os ritos, todas as cerimônias, todas as fórmulas, todos os gestos, todos os símbolos, todos os mantras. Mas, onde termina o símbolo e a parábola, aí começa o simbolizado, o sacramento. Mas o sacramento só atua na alma humana na razão direta da receptividade que ela possui. O sacramento é graça e atua de graça, porém não arbitrariamente. A receptividade do homem, embora não seja causa da graça, é contudo indispensável como condição
para que a causa possa agir. Quem, como Gandhi, assimilou plenamente o espírito do Sermão da Montanha, não pode crer na ação automática ex opere operato de um fator externo. Em última análise, é o eu divino no homem que promove a redenção do ego humano. Ex opere operantis. O Deus do universo é idêntico ao Deus da alma. O Cristo eterno é o Cristo interno. Mas isto supõe uma experiência profunda, uma mística abismal, que poucos possuem. E por isto mesmo, os muitos inexperientes não podem compreender os poucos experientes, e o Mahatma era um dos poucos. Gandhi, objetam os teólogos, não aceitava os dogmas do cristianismo. Pergunta-se, que dogmas? De que cristianismo? Do Cristo ou dos cristãos? Dogma, segundo a teologia ocidental, é uma verdade revelada por Deus que o homem deve aceitar, embora não a possa compreender. Essa definição, como tantas outras, se baseia numa noção confusa e incompleta da natureza humana. Que é revelar? Que é compreender? Quando Deus se revela ao homem, quando o infinito se manifesta ao finito, que é o que acontece, poderá este compreender aquele? Afinal de contas, que quer dizer compreender? Em virtude do próprio vocábulo composto, compreender significa prender plenamente, ou seja, abranger totalmente, abraçar em sua plenitude. Será possível que algum ser finito, limitado, abranja totalmente o ser infinito, ilimitado? Que o pequeno encerre o grande, que o individual apreenda plenamente o universal? Não seria isto uma contradição em termos, um contrassenso lógico e matemático? Nenhuma revelação divina pode ser compreendida pelo homem, isto é, pelo homem ego, pelo homem finito, pelo homem físico-mental. Nunca nenhum cientista compreendeu, pelo poder da inteligência, o que é a vida de uma planta, o instinto de um inseto, o intelecto de um homem, o espírito de um anjo, uma vez que o compreensor é menor que o compreendido, ou melhor, que o incompreendido é incompreensível. O infinito, compreendido pelo finito, deixaria de ser infinito, a não ser que o finito se tornasse infinito. Só o infinito compreende o infinito. Só Deus compreende a Deus. Revelar significa literalmente correr o véu, desvendar, desencobrir o que estava encoberto. Mas toda revelação é necessariamente uma velação. Diz muito bem a filosofia oriental que quando Maya, a natureza, revela a Brahman, Deus, ela, ao mesmo tempo, o vela. Quando o finito manifesta o infinito, também o oculta, porque essa revelação ou manifestação do infinito pelo finito é tão precária e imperfeita que mais equivale a um encobrimento do que a um desencobrimento, mais a uma velação do que a uma revelação. E servem-se os filósofos do Oriente de uma engenhosa comparação. Deus se revela e vela na natureza, assim como a aranha se manifesta e se oculta por sua teia, pois esse mesmo produto do aracnídeo serve para revelar e para velar o produtor. Assim, toda criatura manifesta e oculta seu Criador. A razão dessa impossibilidade de o infinito se revelar adequadamente no finito é óbvia, uma vez que o infinito é pura qualidade intensiva, ao passo que todos os finitos são quantidades extensivas. Ora, é intrinsecamente impossível, porque contraditório, que a ilimitada qualidade seja adequadamente manifestada por quantidades limitadas, por maior que seja o número destas, pois a qualidade infinita não é a soma total das quantidades finitas. O infinito está numa outra dimensão, ou melhor,
está fora de todas as dimensões e fora das durações, fora de espaço e tempo. É indimensional e induracional. Está, por assim dizer, na zero dimensão e na zero duração. Uma vez que tempo e espaço são puras ilusões, criações subjetivas dos sentidos e da mente. Dizer que Gandhi não aceitava a revelação de Deus é absurdo. Toda a vida e todos os escritos dele estão repletos de confissões dessa aceitação. Nenhum homem ego pode compreender a Deus, mas o homem eu pode sentir, intuir e viver o que é Deus. A certeza sobre Deus não vem de provas ou demonstrações engendradas pelo homem ego, mas vem da experiência íntima do homem eu, do elemento divino no homem. Mas o que o homem vive nas divinas profundezas de sua alma não é objeto de verbalização, nem sequer de mentalização. Tudo o que o homem pode verbalizar ou mentalizar é tão pequeno como o ego do homem, mas o que ele pode viver no silencioso e anônimo abismo do seu espírito, isto é grande como o eu divino do homem. Gandhi aceitava a revelação do Deus interno pela intuição mística. A teologia ocidental está marcando passo no plano intelectual escolástico, incapaz de transpor a fronteira invisível que medeia entre o processo analítico da inteligência e o processo intuitivo da razão. No plano horizontal da inteligência, certas verdades espirituais parecem contraditórias e ilógicas, mas no plano vertical da razão, estas mesmas verdades são perfeitamente lógicas. O Sermão da Montanha, por exemplo, é a quintessência do ilogismo intelectual, mas é a culminância da lógica espiritual. Amar os inimigos, fazer bem aos que nos fazem mal, não reclamar o que é nosso, não pagar olho por olho, dente por dente. É sumamente anti-intelectual, anti-egoístico, mas é altamente espiritual e altruístico. Há uma lógica do ego mental e há uma lógica do eu espiritual. Esperar que um homem de profunda experiência espiritual como Gandhi encampasse os dogmas escolásticos do pecado original, da redenção pelo sangue, do céu e do inferno como lugares, da trindade, etc., seria o mesmo que exigir de um gigante que vestisse as roupas de um pigmeu. Desde os princípios do quarto século, como já lembramos, começou a Igreja cristã a especular sobre as grandes verdades do cristianismo, promulgando os resultados das suas lucubrações. O século XIII marca o apogeu do escolasticismo, personificado em Tomás de Aquino, que em sua teologia seguiu as pegadas do filósofo intelectualista Aristóteles, rejeitando, em grande parte, o gênio intuitivo de Platão. A filosofia platônica ou neoplatônica não oferecia subestrutura idônea para a estruturação de um poderoso sistema hierárquico, de que a nascente igreja tinha clamorosa necessidade, em face do avanço e da multiformidade das heresias da época. Somente a filosofia aristotélica oferecia base conveniente para uma hierarquia coesa e forte. Os chefes eclesiásticos abandonaram a filosofia intuitiva racional dos platônicos atenienses e dos neoplatônicos alexandrinos e adotaram as especulações analíticos intelectuais do Estagirita. Todos os místicos, porém, dentro e fora do cristianismo, continuam a praticar platonismo ou neoplatonismo, embora talvez nada saibam dessas palavras. Nem Platão, nem Aristóteles inventaram uma filosofia. Serviram apenas de catalisadores de certos pensamentos que andavam difusos na atmosfera da humanidade, de todos os tempos e países, e lhes deram forma concreta em determinados sistemas. Por isto, dizia Sócrates, mestre de Platão, que ele se considerava apenas como um parteiro, isto é, como alguém que ajuda a prole, o pensamento, a nascer, mas que não dá vida a essa prole. Todos os grandes pensadores antigos e modernos, sobretudo os do Antigo Egito, Hermes Trismegisto
e da Índia, os autores anônimos dos Vedas e da Bhagavad Gita pensam platônica ou neoplatonicamente, como também acontece com todos os grandes movimentos modernos de espiritualidade independente. A corrente platônica é, por assim dizer, subterrânea, não oficial, ao passo que a corrente aristotélica goza das honras do oficialismo burocrático dentro das sociedades eclesiásticas organizadas. Gandhi, como genuíno oriental, não podia destoar desta ideologia. Outro ponto vulnerável entre a ideologia de Gandhi e as teologias ocidentais é o conceito da redenção, que no setor eclesiástico está baseada no dogma do sangue de Jesus derramado pelos nossos pecados. Como poderia Gandhi, visceralmente infenso à ideia de derramamento de sangue humano e adepto intransigente da não violência em geral, Anhisa, como podia ele ver nessa sanguinolenta violência do Gólgota o mistério da nossa redenção? Como poderiam 5 litros de hemoglobina, criminosamente derramados por homens pecadores, constituir a base da redenção do gênero humano? E como poderia o ato de um terceiro purificar as impurezas de milhões de homens, a maior parte dos quais ignoravam e continuam a ignorar até a simples existência desse Redentor? Como poderia Gandhi admitir esse automatismo redentor, quando todo o seu conceito de redenção radicava na pura espiritualidade do Sermão da Montanha, que ignora totalmente esse canibalismo teológico, mas faz depender toda a redenção do amor e do sofrimento voluntário? No Sermão da Montanha, sem dúvida, o mais alto documento de espiritualidade, a libertação do ego pecador Lúcifer, vem do eu redentor, Cristo. A redenção do homem vem de dentro do próprio homem, não do homem físico, mental, emocional, que é pecador, mas do homem racional e espiritual, que é redentor. A morte de Jesus é um símbolo do seu amor. Quem redime é o amor. O sangue, a morte, não passam de símbolos externos de um simbolizado interno. Aqueles são materiais, este é espiritual. Toda a doutrina de Jesus está baseada e focalizada na ideia da redenção pelo amor. Mas, como nenhum amor é possível no mundo atual de densidade material, sem a dor, o sofrimento, o aniquilamento, a morte, é natural que a redenção venha inseparavelmente vinculada à morte ou ao derramamento de sangue. Aliás, em todas as grandes religiões da humanidade, a mística, a iniciação esotérica, vem invariavelmente ligada à ideia da morte. Quem se recusa a morrer não pode viver. Se o grão de trigo, ego, não morrer, ficará estéril, mas se morrer, produzirá muito fruto, eu. Quem perder a sua vida, ego, ganhá-la-á, eu. Eu morro todos os dias, ego, e é por isto que vivo, mas já não sou eu que vivo. O Cristo, eu, é que vive em mim. Para que o eu crístico possa viver plenamente em mim, deve o ego luciférico perecer, isto é, integrar-se totalmente naquele. Os teólogos, confundindo símbolo e simbolizado, material e espiritual, fizeram consistir a redenção no derramamento do sangue físico, como se uma causa material pudesse produzir um efeito espiritual. Como poderia Gandhi praticar semelhante involução, descendo das alturas da mística espiritual intensamente vivida para as baixadas da escolástica mental apenas extensamente excogitada? Gandhi não pôde tornar-se cristão porque era crístico. Se aceitasse o nosso cristianismo, teria de renegar o Cristo. Se abraçasse a nossa teologia, teria de apostatar do Evangelho. A nossa teologia cristã, escreve Schweitzer, elaborou um soro, e os homens vacinados com esse soro da nossa teologia cristã são imunizados contra o Espírito do Cristo. Gandhi não fora imunizado contra o Espírito do Cristo pelo soro da teologia cristã.
Era sumamente alérgico a esse espírito. Era tão sinceramente crístico que não se tornou cristão.